coisas. Mas, ó, essa é uma coisa importante para vocês olharem, como é que é diferente da taxa suavizada ou não suavizada. Bom, mas até aí eu fiz uma análise descritiva espacial, uma análise de distribuição espacial das taxas, só distribuir fazendo uma análise de Special Empirical Bias, tá? Agora, a gente vai começar a fazer uma técnica chamada técnica de Moran, o índice de Moran, certo? Ou alguns chamam de Moran, outros chamam de Moran, mas a gente aqui no Brasil chama de Moran, o índice de Moran, que é o cara que inventou essa técnica de autocorrelação espacial muito desenvolvida, muito difundida pelo Anselin, que é um professor vivo ainda na Universidade do Texas, certo? Que trabalha muito com essa parte de autocorrelação espacial. O Moran, se vocês olharem na minha mão aqui, ó, e quando lerem, ele vai de -1 a 1, certo? E o 0 no meio. Então, eu tenho essa relação de -1 e 1. De 0 até 1, vai ser positiva a minha relação. De 0 a -1, a minha relação ela vai ser negativa. Quando eu falo de uma regressão linear, que é o que a gente vai ver, a autocorrelação, o diagrama de dispersão vai ser como se fosse um diagrama de dispersão, como se fosse uma regressão linear, aonde a reta do eixo Y começa a cair em cima do eixo X, em cima da minha variável dependente, em cima da minha variável independente, certo? Só que nessa primeira análise de Moran, eu estou fazendo uma análise univariada, onde eu pego a média do meu município pela média dos meus municípios mais próximos, para ver o quê? Se tem uma relação alta ou baixa, uma correlação alta ou baixa de mortes por câncer de intestino. Tá? Então, eu vou explicar melhor para vocês agora, voltando no diagrama de dispersão. Pode minimizar isso daí, Thiago, e vai lá naquele promptzinho do Moran. Isso, vai para mim ali no negócio chamado Space. Não, lá em cima, na parte de cima. Esses são detalhes mais de perfumaria dos mapas. Em cima, isso, Space. Entra aí no primeiro. Moran univariado, em cima. Isso. E escolhe a taxa suavizada, que é o que a gente vai trabalhar aqui. Pode, isso. Ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, nós temos aí um diagrama de dispersão de Moran, aonde eu tenho uma reta que está caindo do eixo Y para o eixo X, aonde eu tenho aqui a média dos meus vizinhos em relação da mortalidade por câncer, de todos os vizinhos naquela região, com a minha média do meu município. Então, nós temos aqui uma autocorrelação espacial positiva, certo? Mostra aí para eles no seu mouse, Thiago, indo de baixo para cima na reta. Então, isso. Esse quadrante superior externo, ele é chamado de high-high, ou de alto-alto. Clica nesses, puxa com o seu mouse e seleciona todos esses pontinhos dentro do alto-alto aí, Thiago. Aí você está pegando o quadrante baixo-alto. Vai dentro do alto-alto, isso. Isso, do alto-alto. Você está pegando ali do baixo o negócio. Tem que ser sempre em cima da linha reta, do quadrante alto-alto. Isso. Tá bom, solta aí. Vai lá na tabela de atributos. Só minimiza aí, vai lá na tabela de atributos. A gente sabe quais são os municípios, ó. Todos esses municípios têm um padrão alto-alto. Certo? Municípios com alta mortalidade estão rodeados por municípios com alta mortalidade. Esse é o padrão high-high, tá?
Volta lá no diagrama de dispersão, fazer um favor, e pode clicar fora. Então, nós temos aí, então, esse padrão. Se olhar lá em cima, se ele tivesse vindo do quadrante superior interno, vindo lá para baixo, ao inverso dessa, seria uma autocorrelação espacial negativa. Ou seja, municípios com alta mortalidade estão rodeados por municípios com baixa mortalidade. Por exemplo, eu tenho Maringá com 600 mortes e Sarandi com 50 mortes, tá? Mas não é isso. O que está apresentando aqui para mim é uma autocorrelação espacial positiva. Quanto que deu o Moran em cima aí, Tiago? Que é o N dividido por N menos 1. 0,648. 0,648. É uma relação... Eu tenho uma dúvida. Oi? O padrão alto-alto seria esse quadrante aqui, quadrante superior direito. Isso, o quadrante superior direito, você olhando para o diagrama assim. E o baixo-baixo, o quadrante inferior esquerdo aqui. Isso, esse seria o baixo-baixo. Porque aqui aí, é o eixo X, ele é aqui negativo, e no eixo Y é negativo também, né? Isso, por isso que ele pega baixo-baixo, mas principalmente você olhando por quadrantes nesse diagrama. Então, eu tenho alto-alto no quadrante superior direito, olhando, e baixo-baixo no quadrante inferior esquerdo. No quadrante superior esquerdo, eu tenho o quê? Se aqui é alto, aqui vai ser baixo. Baixo-alto. Então, eu tenho municípios que têm baixa mortalidade rodeados por municípios com alta mortalidade. E no meu quadrante poucos, né? Inferior direito, são poucos, eu tenho municípios com com alta mortalidade rodeados por municípios com baixa mortalidade. Então, esse é o quadrante e a gente vai dissecar melhor isso mais para frente. Clica no botão direito, a gente precisa... Porque a relação é o seguinte, o grau de correlação é o seguinte, pessoal. De 0 até 3 seria uma correlação fraca, certo? Uma correlação boa, uma correlação, vamos dizer, média para boa, seria aí de 4, 5. Uma correlação forte seria de 6 a 8. Uma correlação muito forte da variável, seria acima de 8 até 1, de 0,8 até 1. O nosso aí está dando 0,6. Então, uma correlação forte, boa, mostra isso. Mas vamos ver se ela é significativa ou não. Botão direito. Clica aí no botão direito do mouse e vai lá para mim, randomização. E aperte 999 permutações, porque ele vai fazer uma análise de sensibilidade para ver se está. Se você apertar no Run lá, vai rodando direto. Pode ir apertando, vai apertando. É como se ele estivesse fazendo isso, para ver qual que é o melhor valor. Se você olhar aqui, o meu valor de P aqui, ele é 0,0001. É muito significativo. Quanto maior o meu número de unidade de análise, mais fácil vai ser de eu ter uma significância estatística. Não adianta fazer análise espacial, por exemplo, vamos fazer análise espacial de 27 estados do Brasil. É muito pouco. Análise espacial acima de 30 a 50, a gente consegue achar alguns clusters. Mas é muito difícil. Acima de 50, já até 100 é ótimo. Agora, acima de 100 é muito bom para você achar significância, porque você vai achar alguma coisa em algum lugar. Então, você vê a matemática do I ali embaixo, que está muito pequeno, mas a matemática é N dividido por N menos 1, você vai ter o I esperado de Moran, certo? O meu I esperado ali, que está o IE ali, é de 0,00, quanto aí? O I esperado é 0,648. Não, esse é o nosso I de Moran, que nós achamos, é o do lado ali. Menos 0,0025. Esse é o I esperado, certo? Para dar o quê? Se a linha, se essa reta que o Tiago mostrou ali antes, tivesse bem no meio, ela não tivesse nem caída para um lado nem para o outro, seria uma... Pode fechar, Tiago. Se essa reta, de vez de estar, ou seja, bem linear,
ela estivesse reta, por exemplo, no meio dela, ou seja, sem cair para um lado nem para o outro, seria essa azul, Tiago, a reta da independência espacial. Não consigo mostrar aqui para vocês. Mas assim, você pegando essa reta que divide aí o quadrante, certo? Como se você fosse fazer um quadrante, se ela estivesse no meio, seria zero. Seria um fenômeno, seria um negócio chamado de independência espacial. Eu tenho tantos municípios com alta mortalidade, tenho tantos municípios com baixa mortalidade, e eles não são significativamente estatísticos, ou não têm significância estatística, certo? Então, eu tenho independência espacial. Mas aqui não. Aqui eu estou tendo o quê? Uma correlação espacial forte, uma autocorrelação espacial positiva. Positiva por quê? Eu não falei que de 0 a 1 seria positivo? E de 0 a menos 1 seria negativo? Se está com 0,6, ela é positiva. Municípios com alta mortalidade estão rodeados por municípios com alta mortalidade. Beleza? Perguntas, então. O professor, no gráfico, onde que está esse 0,6? Lá onde o Thiago está com a setinha do mouse. Esse é o resultado do I de Moran. Ah, tá. Tá? E aí eu pergunto lá para Sara. Sara, até aí você está vendo se tem alguma... Isso é importante para a saúde? O que eu tenho a ver de estar aprendendo isso aí numa sexta-feira à noite? Né? Uma sexta-feira à noite. Para você que trabalha na rede pública, isso é importante, Sara? Sim, professor. Na verdade, esse gráfico ele fica positivo, né? Aqui não é bom para a população, né? Está mostrando a mortalidade alta na população, não é isso? O que é negativo para a população, não é isso? Em alguns municípios, né? Alguns municípios do Paraná têm uma alta taxa de mortalidade. Sim, e aí, assim, aí tem que identificar as causas. Pode ser por conta de maior diagnóstico mesmo, né? Como, acho que eu não lembro quem que comentou, ou tem que descobrir quais são as possíveis causas de não ser por maior diagnóstico, mas às vezes por maior incidência de risco para essa população, né? Isso. Aí eu pergunto, você foi perfeita, você falou isso, quais são as causas disso? Por que esses municípios? Então, o Moran, o Moran Global, ele te mostra que há isso no espaço. Há uma autocorrelação espacial de municípios com alta mortalidade rodeados por municípios de alta mortalidade. Só que uma das limitações do Moran é que ele não mostra aonde está acontecendo isso. A gente está vendo no mapa aí. Então, nós temos uma outra técnica que é o LISA, que é o quê? O Local Indicator Spatial Analysis, ou seja, uma análise espacial de um local indicado, ou seja, LISA. Então, fecha aí para mim, Thiago. E volta lá no promptzinho lá. No promptzinho, isso. E vai no Space de novo. E vai lá no Univariate Local Moran 1. Pode subir, pode subir. Eu só não vou mostrar para vocês o local, o GET, só vou mostrar para vocês isso. E aí você escolhe, pode colocar o Cluster Map e o Map Significância aí para gente. Porque o outro Scatterplot a gente já viu. Ótimo. Minimiza primeiro esse para mim, fazer um favor. Isso, aumenta. Aí, nós temos os clusters no Paraná. Por que clusters? São agregados.
São municípios com alta mortalidade rodeado por municípios. Lembra que no diagrama de dispersão de Moran foi identificado, mas eu não sabia que região que estava pegando. Olha que interessante, ele pega toda a região aqui de Maringá, vai até Londrina. Esses municípios inteiros aqui têm uma alta prevalência aí de mortes por câncer de intestino. Você pegar aqui Cascavel, vai fazendo um trecho quase perto de Guaíra, né? Deve passar. E pega a Foz do Iguaçu aqui também, um pouquinho aqui perto de Santa Helena, sei lá como é que chama isso aqui. E nós temos clusters, olha lá, perto daqui de Maringá, do cluster Maringá de Londrina, ó, tem um baixo alto aqui, que é esse azulzinho claro, lá em cima. Tá vendo o azulzinho claro? Esse. E nós temos lá perto de Cascavel, nós temos um baixo alto também, certo? Um alto baixo, desculpa, pegando aqui para indo para Lindoeste, ali para Pato Branco, alguma coisa ali. Mas nós identificamos cluster de alta mortalidade no Paraná, certo? O que acontece agora? A gente precisa, primeiro aqui, o que a Sara falou foi perfeito, a gente tem um problema no estado e a gente precisa saber quais são as causas disso. Né? Mas o Imad está querendo perguntar lá uma coisa. Por que na região de Maringá é alto e alto, e aqui na região de Paranaguá é baixo, baixo? Por que a região de Pato Branco, aqui, sei lá qual que é a região, se é Francisco Beltrão, é baixo aqui, e aqui perto de Cascavel é alto? Não é? Por que eles têm um padrão baixo, baixo e alto aqui? Pode perguntar, Odair. Professor, o que é o cluster que você falou? Deu uma travada aqui bem na hora, eu não consegui acompanhar. O cluster são os agregados, Odair. São todos os municípios que têm a mesma similitude, ou seja, têm os mesmos padrões altos de mortalidade. Certo, professor, obrigado. Tá? São os mesmos padrões de alta mortalidade. Então, São os locais que têm os recursos de diagnóstico, né? Você parar para ver no mapa, conhecer um pouco o estado, né? Região de Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, Maringá, Londrina, Foz, onde eu tenho recursos de diagnóstico e tratamento. Mas eu não sei se, por exemplo, aí vai uma pergunta para você que é estatístico, então, né? O camarada é de uma cidade que está nessa região clara toda aqui do mapa. certo. Foi encaminhado para Maringá, fez o diagnóstico, ficou internado, operou, morreu em Maringá. Essa Joia. morte é computada em Maringá ou é computada na cidade dele? Município de residência dele. No município de residência. Então, Desce. cai por terra o que eu perguntei, então, o que eu falei. Não, Porque faz mais diagnóstico e tem mais recursos. não necessariamente. Eu vou voltar a fazer uma observação para você e vou voltar nessa tua pergunta. Talvez seja mais recurso regional, né? Não recurso da cidade, né? É recurso regional para fazer o diagnóstico, né? Mas a incidência, tanto a mortalidade como a incidência do câncer vai ficar computado para a cidade dele. Se é assim, então. Sim, sim. E imagina, quando a gente foi tirar os dados lá do DataSUS, a gente escolheu o local de residência. Se a gente quisesse ver o hospital que mais morre, em qual cidade que tem mais hospitais que morrem, a gente escolheria local de ocorrência. Dá pra gente escolher na hora de puxar os dados lá. Entendi. Mas aí, eu quero colocar que depois eu quero colocar uma coisa primeiro. Esse negócio de residência e ocorrência é uma boa observação sua, mas por quê? Primeiro, eu falei para vocês que eu e o Matheus Jacometo estava fazendo um trabalho inicialmente do Jacometo, que era a cirurgia bariátrica. Comentei para vocês qual que era a diferença do volume de dados
no Paraná, Santa Catarina e no Rio Grande. Não perguntei para vocês na última aula? Lembra a imagem que eu falei? Lembra? Comentou. Deu 42 mil cirurgias no Paraná em 10 anos, 3 mil em Santa Catarina e 3 mil no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul. O que acontece muitas vezes? Que as pessoas veem uma opção de operar aqui e arranjam um endereço de residência aqui para poder conseguir operar. Elas não são transferidas. Às vezes ela, né, vem do Mato Grosso, vem, por exemplo, Foz do Iguaçu. Por que eu tenho esse cluster alto aqui? Porque eu tenho muito brasiguaio que vem para estar aqui. Pega o endereço de um parente em Itaipulândia, São Miguel, Santa Terezinha, Itaipu, e vai, ou mesmo em Foz do Iguaçu, para ter endereço, para poder receber o tratamento. Faz sentido? Ou seja, isso não é. Mas o que eu preciso, por que eu faço a parte de residência, como o Thiago falou? Porque será que esse municípiozinho que está aqui, vamos pegar aqui Guaíra, aqui, tem colonoscopia lá em Guaíra, ou Imagem? Não faço ideia. Alguém trabalha nessa Deve aí? ter em Moarama, que é mais perto, né? Tem o Moarama. Mas quanto será? Como que é a pergunta, professor? Porque isso é gasto, né? Hã? Quantas colonoscopias o município de Guaíra consegue pedir por ano para o SUS pagar? Isso a gente vai garimpar dados depois, tá, pessoal? Nós não vamos parar aqui, eu só estou fazendo umas discussões para a gente poder tentar identificar as variáveis causais aí, tá? Mas, certo? Ou seja, tem município que não tem um eletrocardiograma, não tem um aparelho de raio-x, está quebrado. Você acha que ele consegue pedir 10, 15 tomografias ou colonoscopias para os pacientes dele fazer, se o recurso que vem do SUS foi extraviado, foi mudado, sabe? Isso é uma das causas que a gente precisa identificar. Olha daí. Professor, eu acho que a referência de Guaíra, eu acho que não entra o Moarama, porque eles já pertencem à região oeste do estado. Então, acho que a referência deles não será a cidade de Moarama para colonoscopia. Tá? Aí a gente pode depois fazer um overlap, sobrepor as regionais de saúde para a gente ver isso aqui na hora de a gente fazer um acabamento desses mapas depois, certo? Mas aqui, ó, eu posso ter aqui uma maior mortalidade porque eu tenho uma maior cobertura de saúde, certo? Também não pode ser tão certo, não. Se eu tiver aqui uma taxa de cirurgias, eu pego cirurgias por habitantes em Maringá de intestino, na população acima de 50 anos. Ótimo. Eu vejo lá que eu tenho, e aí eu faço uma associação, uma relação bivariada ali de uma variável, e vejo que ela é positiva, ou seja, quanto maior cirurgias, maior taxa de mortalidade por câncer de intestino. O que está acontecendo aí, Daniel? Fabiane, o que está acontecendo? Vamos lá. O Imagem também acho que está querendo responder. Eu que já saiu do. Já está saindo. Professor, o senhor pode repetir a pergunta que eu não entendi? Já nem lembro também, Sara. Quanto maior a taxa de cirurgia, maior a taxa de mortalidade? Por que nessas regiões, talvez a gente faça ali, quando a gente descubra as relações, quando eu faço a regressão, a clássica e a espacial, que eu vou aplicar com vocês na próxima aula, porque é muita informação, né? Se a gente for fazer regressão hoje. Mas a pergunta é, por que eu tenho maior taxa de cirurgia, ela é positivamente relacionada com maior taxa de mortalidade? As complicações são cirurgias de grande porte, né? E geralmente, quando o diagnóstico é tardio, as cirurgias, a gente opera o paciente em pior condição, né? Diagnóstico tardio. Não tem prevenção, né?
será que o paciente já não chegou todo ferrado para a cirurgia? Com certeza, hein? É o que eu comentei desse mapa mais concentrado, assim, essas áreas concentradas, seriam as referências para onde você encaminharia o cara o paciente com abdômen agudo oclusivo, onde é feito o diagnóstico e o tratamento, né? Que é um trabalho, não sei de quem aí, alguém que estava, esse dia eu estava numa banca e que estava querendo colocar, porque muitos pacientes acabam sendo operados no HU e descobrem que tem câncer lá por causa de abdômen obstrutivo. Não, filho. Não sei se é isso, mas era um trabalho que alguém estava querendo fazer. Mas assim, ó, é mais ou menos isso. Ou seja, o cara chegou. Só que tem uma coisa aqui que eu vou mostrar depois, um pedaço do trabalho do Matheus Giacometto aqui, que eu não posso mostrar e passar para vocês, porque é um trabalho que vai para a revista ainda, para a gente tentar publicação. Mas a gente também tem uma coisa aqui que é importantíssima aqui. Ou seja, por exemplo, colonoscopia. O certo era fazer colonoscopia com um cara, se você pensar em faixas etárias, ou seja, 50 a 59 anos, 60 a 69 anos, 70 a 79 anos e acima de 80. Por quê? Porque você tem uma diferença de mortalidade nessas faixas etárias. Talvez o cara com 80, ele tenha feito uma colonoscopia quase nos 80 anos da vida dele. Então, ela pode ser uma associação positiva ali, ou negativa. Quanto menor o número de colonoscopias, maior a taxa de mortalidade. Agora, o cara com 50, 59 anos, às vezes, vai ter câncer, às vezes tem câncer de intestino. Muitas vezes, o que a gente tem visto lá no trabalho lá, é que é problema de estratégia de saúde da família. Certo? Quanto menor a estratégia, cobertura de estratégia de saúde da família, maior taxa de mortalidade. Eu estou fazendo um negócio generalizado para várias coisas, não é só para câncer de intestino. Quando eu já pego a 70, 79, tem outras variáveis, colonoscopia, cirurgia. Agora, com 50, 59 anos, não pega a colonoscopia, porque quando que se faz colonoscopia? Quase ninguém faz, assim, apesar das orientações serem acima de 50 anos, mas não se faz. Quase não se faz com ninguém, né? Mas a gente vai descobrir isso aqui ainda, a gente vai fazer mais exercícios disso aqui ainda. Vai, Thiago. Professor, tem algum instituto, IBGE, FGV, alguma coisa que tem algum índice de acesso a serviços de saúde, que alguém fez algum tipo de trabalho nisso alguma vez? Para a gente realmente saber se o paciente chega ou não chega, ou não tem nada a respeito? Cara, se você ver uns artigos de Andrade et al., você vai ver melhor do que esses locais aí, principalmente de coração. Os meus, da Amanda, o trabalho, os colegas ainda tem, por exemplo, da sua área lá do Rogério. Você chegou a ver o artigo do Rogério na BMC? Que foi me orientando, claro. Eu li o artigo dele. Vi que tem umas áreas aqui perto, Campo Mourão, que o negócio é feio. O padrão. E o que foi legal de achar do Rogério foi o problema que, sabe o que é, Imagem? O problema do trabalho do Rogério, ou seja, quanto maior a amputação chega muito tarde. Por quê? Lá na atenção primária não se pede ecodoppler. E é um negócio tão simples que os municípios menores não pedem, não fazem, e o cara chega, quando chega, já está. É por isso que o programa de medicina da família tinha que ser mais completo, né? Professor, desculpa interromper, mas os clínicos não podem pedir ecodoppler. Aqui em Maringá, por exemplo, é só o cardiologista. Mas aí é que está o erro, entendeu? Então. Isso é um erro de gestão, né? E nós estamos falando de uma cidade que é referência, que tudo bem que pode ter o cardiologista, mas a discussão, esse trabalho do Rogério é sobre cirurgia vascular e nível de índice de amputação e tal, é maior fora, né? Compartilha o trabalho do Rogério para vocês verem uma coisa interessante lá. Não sei se é fácil para você, Thiago, senão eu abro aqui. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, deixa que eu vou aqui, professor. Tá no BMJ, né? BMC ou BMJ. Não sei. Mas, Sara,
O ecodoppler de membros inferiores também é só cardiologista? Ou qualquer ecodoppler é só o cardiologista? Não, professor. Qualquer ecodoppler, por exemplo, se nós atendermos um paciente com suspeita de TVP, a gente tem que encaminhar para o UPA, e nem o UPA às vezes tem. Esse paciente fica internado esperando um vascular fazer o ecodoppler, entra com a heparina, e nós não podemos pedir nenhum. Só o que o clínico pode pedir são os exames básicos de laboratório, o eletro, raio-x de tórax. Ele pode pedir uma colonoscopia e uma endoscopia para os pacientes acima de 50 anos. Os pacientes abaixo de 50 anos têm que ser encaminhados para o especialista. E todas as outras, por exemplo, tomografia, ecodoppler... Mas a questão é que aqui tem o especialista, entendeu? O que a gente está comentando é assim, e no lugar que não tem o especialista, só tem o médico da família. Ele não pode fazer a prevenção adequada, a prevenção completa? Entendeu? Eu não sei dizer. Cidades menores eu não sei dizer. Lá em então. Campinas, quando eu trabalhei também, nós não podíamos pedir ecodoppler, só o especialista. Mas também para passar no especialista demora. Aqui não é rápido. O cardiologista ainda é mais rápido. Mas um vascular, por exemplo, o paciente ser encaminhado com alta prioridade, às vezes demora 1 ano, o neuro demora 1 a 2 anos. Meu Deus do céu, gente. Meu Deus do céu. E isso que é uma grande cidade, né? E tem recurso, né? Tem recurso, né? E tem 3 faculdades, né, de medicina. Não, isso não tem a ver com a faculdade, tem a ver com o gestor. Com gestor, claro. A culpa é do gestor, não é da faculdade. Não, sim, não estou dizendo Tem que ter interferência política. Né? O gestor pode fazer convênios com as faculdades. É um mau gestor. Sim. E não é só esse, não. E não é só esse, não. É todos os que antecederam também. Ninguém fez o que deveria, não fez o dever de casa. É uma cidade que teria recursos para isso. Ó, se você parar para pensar, vamos falar mal do gestor, então. Dos gestores, né? Não tem hospital municipal. O hospital municipal do município, para cuidar dos munícipes, abriu há poucos anos. Quando o negócio complicava, quem cuidava dos munícipes era o Estado, no caso, o HU, por exemplo. Entendeu? Porque o HU é do Estado, não é do município. Então, o hospital municipal, que foi um elefante branco criado há muitos anos, e antigamente só fazia internação clínica pediátrica, começou a ampliar a sua área de atuação e com o Covid regrediu, virou Covid e só. E quem cuida dos munícipes, né? São uma instituição particular, privada, e o Estado, dividido. Estão abrindo outro hospital pediátrico em Maringá, sendo que tem toda aquela estrutura do HU, né? Então. Deixa eu lá. Bom, volta lá no trabalho lá, Thiago, do Rogério, só para mostrar um negócio para vocês. Aí, nesse trabalho aí, vocês estão vendo do Thiago, ou do Rogério? O Rogério é um cirurgião vascular, certo? Faz bastante cirurgias aqui em Maringá, eu acho. Moleque muito bom. Ele faz doutorado comigo. A gente fez aí o trabalho dele de mestrado. Então, chega lá direto nos mapas, fazer um favor, Thiago. Aí, ó, nesse mapa aí, a gente está vendo as taxas altas ali nas regiões ali do Paraná, que tem alta amputação, tá, de membro inferior, amputação de membros não traumáticos, tá? Só de clínico mesmo. E ali a gente vê os clusters. Olha os clusters saindo um pouco para baixo de Maringá, pegando toda a parte de Campo Mourão, quase perto de Cascavel, Paranaguá e lá na região sul ali, que eu não sei. Mas aí a gente identificou. O que mostra ali? Olha o legal. Baixa um pouquinho, Thiago, por favor. São as regiões. Olha ali, ó. A parte de ecodoppler, certo? Os coeficientes, onde foram significativos ou não, né? Então, essas regiões azul aqui, são coeficientes negativos. Quando você observa isso daqui, você mostra
que grande parte do estado, ou seja, quanto menor o número de ecodoppler, maior a taxa de amputação. E nessas áreas que estão aqui, que são desenhadas com essas linhas aqui, são onde foram significantes, certo? Então, pega toda a região aqui sudoeste, né, do estado, um pouquinho lá no litoral, pega aqui na região perto de Vaiporã, aqui, sei lá onde que é, mais aqui um pouquinho para cima, perto de Cascavel, já não sei, mais ali perto. Então, são regiões que mostram que aqui está faltando gente para pedir ecodoppler aqui, exames, que os caras estão chegando. Essa região aqui, cirurgia, olha a região de Maringá, a região aqui, pega Londrina, mais para baixo aqui na região, até chegar perto. Ou seja, o cara está chegando, é positivo essa região. Por quê? Porque o cara está chegando tarde. Quanto maior a taxa de cirurgias, maior a taxa de amputação. Então, está chegando tarde o tratamento. Tá? Aí você pega ali analfabetismo, pega nessa região de Campo Mourão, né? Uma região um pouquinho mais... Você pega a região de procedimentos endovasculares, né? Você pega regiões aí, quanto maior procedimento, né? Ou seja, maior taxa de amputação. Mas aí você vê que tem também bem regiões que têm menores também. Não são fatores, mas o que me chamou, acho que não tem mais, acho que da regressão, mas o que me chamou a atenção foi esse do ecodoppler, do trabalho do Rogério, certo? Então, um trabalho que foi bem interessante mostrar isso daí em termos dos outros. Mas voltando lá no câncer de intestino, eu vou compartilhar, então, aqui a minha tela. Olhem bem essa imagem do Paraná, tá? Essas regiões. Então, volta de novo nesse mapa aí, só para a gente estudar um pouquinho mais ele aqui no Paraná, do Geoda, por favor. Isso. Então, aí nós temos no Paraná, de 2015 a 2019, esses clusters aí, que estão com problemas, principalmente nesses clusters vermelhos, que a gente chama de high-high, alto-alto, municípios com alta mortalidade estão rodeados. Se vocês olharem na legenda do ladinho lá, nós temos 67, né, Tiago, municípios com alta mortalidade, né? Isso, professor, 67. Beleza. Deixar meu áudio aberto. Beleza. Então, você está vendo aí, a gente está vendo que a gente precisa identificar quais são essas causas aí. Tá? Então, eu vou... qual que é o próximo passo da nossa aula, né? Ou seja, das nossas próximas aulas, é a próxima aula que eu vou fazer regressão espacial. É a gente garimpar variáveis que são interessantes para a gente poder tentar descobrir a causa. Mas as variáveis não é isso, Gini, PIB, porque o nosso último censo é de 2010, nós estamos em 2022. Olha que várzea de país para a gente que trabalha com análise de dados. Certo? Como é que eu vou falar de uma taxa de envelhecimento de 12 anos atrás? Como é que eu vou falar de uma taxa de emprego de 12 anos atrás? Passaram-se 3 governos. Então, a gente tem que garimpar. E uma das coisas que a gente tem feito são indicadores de acessibilidade, indicadores de cobertura de saúde, para a gente poder. Porque, assim, aqui eu tenho uma mortalidade de câncer aqui na região de Maringá, mas será que não estão chegando tarde esses pacientes? Será? Como eu estava com um grupo de alunos esse tempo atrás, lá no posto não sei se era Internorte ou um outro aqui de Maringá, e a menina com 3 meses com caroço no peito, esperando uma consulta com um mastologista. Porque as cidades do interior, muitas vezes, hoje elas têm um convênio. Como é que chama esses convênios? Que hoje, a minha sogra aqui em Itaipulândia, na divisa aqui com Foz do Iguaçu, no Paraguai aqui, ela teve o BIHARDS 4, acho que chama isso. No outro dia, ela já foi transferida, foi encaminhada para Cascavel, e lá no centro de referência, porque Cascavel é CACOM, então já
fizeram o negócio e já no outro dia ela já estava tirando a mama, já fazendo o negócio lá em quimioterapia. Estão entendendo como que é raro? Às vezes, morar no interior com esses programas que tem esses consórcios que tem no interior, às vezes, é mais rápido do que, por exemplo, para esses tipos de câncer. Tem um trabalho meu que eu fiz análise para a Sheila, que é um câncer de mama no Paraná, de mama. E bateu bem isso. Cidades, o problema da mortalidade de câncer de mama é em grandes centros, porque o pessoal demora mais para conseguir uma consulta com mastologistas. Os pequenos centros já mandam direto lá para esses centros, que é o NACOM e CACOM da vida, e os caras resolvem a vida da pessoa rapidinho. As pactuações. Tem um nome que eles chamam aí, não sei como é que é um consórcio aí de... O Marcelo, tu sempre está falando desse daí, os meninos que trabalham comigo também aqui. É um nome do consórcio intermunicipal de saúde. Isso, isso daí, algumas coisas assim. Por exemplo, quem mora em cidade pequena aí? O Dair, vocês não têm aí, quando o paciente tem uma coisa, é transferido para um centro de referência de câncer aí? Sim. Professor, mas aí também entra a agilidade do profissional, né? Porque tem uns que são tão enrolados, aí você manda, o encaminhamento fica lá, não é enviado e vai. Então, mas a esperança nossa é que a gente consiga um dia chegar espacialmente, a gente consiga chegar no indivíduo, sabe, Nayara? Ainda a gente não consegue. Por isso que eu tenho trabalhado com predição, fazendo trabalhos de predição para predizer diagnóstico de doença crônica. Eu quero trabalhar muito com isso nos próximos anos, sabe? Só que a gente precisa ter bancos de dados interessantes, sabe? Para saber, para a gente poder chegar no indivíduo. Porque uma coisa é isso que eu estou mostrando para vocês, é inferência. Mas a inferência é um negócio que é voltado para a estatística tradicional, convencional, mas que ela não consegue prever que vai acontecer doenças, principalmente em regiões vulneráveis. E a parte da inteligência artificial, do machine learning, que é o que a gente está estudando, isso, se a gente tiver bancos de dados, a gente consegue prever a ocorrência de doenças, de gastos, né, de doenças crônicas. Quanto que não gasta um diabético hipertenso no SUS, né? Faz sentido, Nayara, que eu falei? Está compartilhada a minha tela? Tá ou não? Sim. Sim. Tá. Sim. Então, esse é o trabalho do Matheus Jacometo, primo do Naniel aí, tudo da família Puzzi, hein? Mas aqui ele está terminando, mas eu queria... Por que a gente escolheu, o Matheus escolheu a região sul? Essa é uma técnica que eu faço junto e passo para os meus alunos, para eles aplicarem, chama-se de Space Time Cube. Antigamente a gente tinha que fazer 10 mapas para mostrar a evolução temporal e ano a ano de cada. Olha aqui, em 10 anos, a mortalidade por câncer coloretal no Brasil. Pega aqui a região aqui, pegando quase aqui pegando em Minas Gerais, pouco do Mato Grosso, São Paulo forte, um pouquinho do Rio, mas olha aqui, São Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Em 10 anos. Por que se morre mais aqui de câncer de colo retal do que nesse restante do país aqui? Tiago, escolhe um nome aí para responder. Não vou colocar ninguém no fogo, não. O senhor escolher aí. Vamos lá, Imad. Responde aí. Você é o cara que vai ganhar uma estrelinha no mês aí, na turma aí.
Porque é onde chega o cara, é onde tem recurso, onde chega o cara doente, né? Para onde ele é encaminhado. O Pedro está aí hoje? São os lugares mais desenvolvidos, se você for parar para pensar ali, né? O Maior Pedro recurso. é aquele que responde chamado e sai fora, né? Professor, tem a ver com os hábitos alimentares do Sul em relação ao Norte também, além disso que o IMAD está falando? Então, não tem um artigo que fale que churrasco dá câncer de intestino. A gente não consegue comprovar muito isso, né? Mas todo mundo fala que muita carne dá câncer de intestino. É por isso que eu estou perguntando, eu gosto tanto de carne. É, mas eu também. Professor, e a questão da temperatura da comida, será que também tem algum estudo relacionado a isso? Porque no Sul é mais frio, as comidas são geralmente mais... Ou não? Não tem. Ou é o consumo da fumaça, talvez, que é usada no churrasco, que aquela fuligem lá é cancerígena e acaba ingerindo, talvez. Mas não seria câncer de pulmão daí? Não, a ingestão da fumaça. Você come aquela carne que está impregnada de fumaça. Então, mas como é que a gente consegue... Ou a gordura é queimada ali e se torna uma substância cancerígena, uma dioxina, alguma, não sei. Mas como é que a gente consegue notificar isso daí? E o hábito alimentar lá do norte é mais peixe, digamos, né? É. Professor, Então, ou nós origem temos- étnica? Origem étnica. Europeu, talvez. Também. Professor, também o pessoal do Sul não vive mais anos do que as pessoas do Norte? Isso também não influenciaria? Também. Agora pode voltar naquela primeira coisa que o Imad falou lá atrás, também a falta de diagnóstico em cima, talvez, né, Sara? Não pode ser também? Sim, com certeza. Talvez aqui tenha mais centros aqui para baixo. Não faz mais diagnóstico, as pessoas acabam tendo. Mas tudo isso que vocês falaram, só que a gente tem uma limitação que são dados. Como é que a gente vai... A técnica para a gente fazer isso, ou seja, a gente tem, né, as técnicas estatísticas de análise, nós temos, mas nós não temos... Mas olha que interessante, quando eu dou um zoom na região sul, né, nós pegamos aquela região de São Paulo, todas lá, mas olha as taxas altas, mas olha o Rio Grande do Sul. Eu vou colocar o Lisa que eu mostrei para vocês. Olha o Lisa. Tiago, olha lá no teu mapa lá, mais ou menos aonde foram os clusters no Paraná, ele pega essas regiões aqui em cima, pega, né, a região de Maringá, a região um pouquinho... Pega mais Londrina, né? Ali tá faltando um pouco da região de Londrina, e a região de Curitiba também pega bastante, ali tá faltando a região de Curitiba. Por que está diferente do mapa seu aqui? Talvez porque ali na região, no Rio Grande do Sul, tem áreas mais quentes, né? Então, na hora de analisar, o software deu preferência para aquelas áreas, né? Por que aqui nesse mapa aqui dos 10 anos... cacete. Desculpa, pessoal. Por que no dos 10 anos essa parte parece bem branquinha aqui, que não foi tão significante? E quando a gente olha lá, quando a gente olha aqui, ele está tomado, o Rio Grande. Porque lá eu estava comparando o Brasil, estava pegando São Paulo com uma megalópole, né, uma metrópole, uma megalópole, sei lá como é que chama esse negócio. Mas pega um pouco do Rio de Janeiro, de Minas Gerais aqui, não, eu só estou comparando o Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande. E quando eu comparo esses três entre eles mesmo, olha aqui, o Rio Grande do Sul, como tem taxa alta de mortalidade por câncer. 50 a 59 anos. (50 a 59 anos).
60 a 69 anos, né? Já, olha, com 70 a 79 anos. Essa aí seria, então, a taxa suavizada? Essa é a taxa suavizada da mortalidade por câncer para cada faixa de 10 anos nós fizemos. Uhum. Porque você concorda, Imad, que a faixa etária também influencia na mortalidade por câncer, na prevalência de câncer de intestino? Concordo. O cara com 50, 59 anos, olha, no Paraná, tem gente morrendo cedo com 50, 59 anos. 60, 69 anos. Em comparação com o Rio Grande do Sul. Agora, quando pega de 70 a 80 anos ou mais, já não tem. É predominante maior em cima, um pouquinho perto de Curitiba, mas é predominante aqui em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Interessantíssimo isso. Uma coisa que a gente está vendo, a gente pegou várias variáveis que são acessibilidade para os centros de referência, renda, programa de saúde da família, escolaridade, taxa de cirurgias e taxa de colonoscopia. Depois tem toda essa matemática aqui que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Tá? Então, para a próxima aula, o que eu quero agora de vocês? Que vocês tentem chegar no trabalho de vocês aí, certo? No computador de vocês, no geodazinho de vocês aí, certo? Vocês tentem chegar e fazer esse exercício que nós fizemos até aqui, certo? Esse vai ser o exercício. Para a próxima aula, eu vou estar mandando para o Tiago um banco de dados com as variáveis independentes. Que são variáveis independentes? A variável dependente é a minha taxa de mortalidade por câncer de intestino. CCR, né? Câncer coloretal, que chama. Mas as variáveis independentes que eu vou mandar para vocês escolaridade, cobertura de saúde da família, mais umas 5, 6 variáveis que eu vou mandar, para a gente fazer um exercício que é de regressão espacial. Primeiro, a gente vai fazer teste de multicolinearidade, para ver se não há tendência na pesquisa. Depois, a gente vai fazer colinearidade, para depois começar a aplicar os padrões de regressão espacial. Beleza? Acharam interessante a aula de hoje? Esse pedaço aí que a gente explicou? Não adianta eu entrar em regressão e jogar um banco novo aqui para vocês, se vocês não assimilarem essa primeira parte que a gente discutiu, porque senão vai ficar muito